Prezadas e prezados, terminou agora em La Paz, na Bolívia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2025, o jogo São José de Oruro e Fluminense. Vamos falar sobre o jogo? Bom, gente, então, no primeiro tempo, é aquilo, né? A altitude é um adversário terrível para quem vem de baixo, né? De quem vem do nível do mar. Então, a altitude fez com que o Fluminense, que estava com o time reserva, né? Tivesse muitas dificuldades. Então, primeiro tempo, ele teve poucas oportunidades de gol, né? Mas menos ainda do Fluminense, mais do São José. Jogando com altitude a favor, é claro, né? Mas o primeiro tempo, apesar disso, São José com maior volume de jogo, também é óbvio, né? E apesar disso, o primeiro tempo terminou 0-0, o que era um bom resultado para o Fluminense, né? E aí no segundo tempo, os jogadores ficaram mais cansados ainda, porque os efeitos da altitude são sempre mais sentidos no segundo tempo, né? E aí o São José dominou o jogo, o Fluminense pouco incomodou, o São José incomodou mais. Aos 24 minutos, né, o jogador do São José, esqueci o nome dele, né, gente? Eu sou espontâneo aqui, quando eu esqueço eu digo que eu esqueço, né? Acho que era Cabaleiro, né? Não sei. Ele fez o gol, né? Então o São José saiu na frente. E depois o Fluminense pouco pôde fazer, porque, como eu disse antes, né, contra a altitude é muito difícil, é muito difícil. Então, gente, esse foi o jogo. O São José venceu o Fluminense, São José, né, seria a maneira de dizer, venceu o Fluminense por 1-0. Bom, acabou aqui? Ainda não. Por gentileza, fica comigo aí 30 segundos para fazer minha propaganda. Gente, por gentileza, like aqui no vídeo, mas dê o like agora. Não espere o final do vídeo para você fazer o like, porque senão você acaba esquecendo. Se inscreva aqui no canal, por gentileza. Compartilhe esse vídeo. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e comente. Bom, então de volta aqui. Gente, o pessoal que nunca saiu do nível do mar menospreza os efeitos da altitude. Eu que já tive a oportunidade de sair do nível do mar, eu já tive em Arequipa, no Peru, eu já tive em Cusco, no Peru também, né? Cidades com proximidade de 3.000 metros de altitude, né? Eu que na época era muito magro, eu estava na melhor forma física da minha vida, corria 9 quilômetros por dia e pesava 68 quilos com quase 1,80 m, então é a melhor fase atlética da minha vida, vamos dizer assim, e eu senti muita, mas muita dificuldade para respirar. Minha irmã, coitada, que é magrinha, não teve a mesma sorte. Quando a gente desembarcou em Cusco, ela desmaiou automaticamente, caiu no chão desmaiada. Então, a altitude não é fácil, não é fácil. E dentro desse sentido, eu acho que o Renato Gaúcho ter levado o time reserva até foi um acerto dele, né? Foi um acerto, porque se ele leva o time titular, provavelmente perderia também, né? Por causa da altitude. A altitude desequilibra, faz os jogadores renderem mesmo, né? Menos, né? E mesmo o time titular, ele perderia o jogo, né? Com quase toda certeza. Então, assim, pelo menos, ele levando o time reserva, ele poupou o time titular para a rodada do Campeonato Brasileiro no final de semana. Fora isso, gente, o time do Fluminense continua tendo boas chances de classificar até em primeiro do grupo. Você sabe que se classificar em primeiro do grupo tá automaticamente classificado para a próxima fase. Se ficar em segundo do grupo, né, tem que jogar uma repescagem contra um terceiro de um grupo lá da Libertadores da América, né? E o Fluminense tem boas chances de passar até em primeiro, porque faz os dois jogos aí contra o Once Caldas e contra a União Espanhola no Maracanã, no Rio de Janeiro, né? Então é isso. Eu acho que, apesar da derrota, não é algo que, desde que o Fluminense, vença os dois jogos, né, vá fazer falta. E para mim foi uma estratégia acertada, porque o time titular
também perderia, quase certo isso. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, e por gentileza, like aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, comente, compartilhe, eu peço de novo. E se você tiver com um pouquinho mais de paciência, dê uma olhada também na descrição desse vídeo.